Andressa, então seja bem-vinda, Gabi. A fala é Obrigada. tua, a galera é tua aí, viu? Espero que vocês aproveitem, assim como eu aproveito muito aí as aulas da Gabi. Já é, eu acho que a quinta ou sexta aula já, né, com Eu as turmas acho, aí. eu acho. Boa, boa. Bom, vamos lá então. Boa noite, pessoal. O conteúdo que eu vou trazer aqui hoje para vocês é muito incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Todo mundo que escuta falar de arquétipos ama esse assunto. Vocês vão se identificar muito nele e vão ver o quanto incrível é trazer isso para o mundo do posicionamento, para o mundo dos negócios. Hoje o tema da aula, né, é a gente falar de marca pessoal e arquétipos, né? Eu sou especialista em branding, né, tanto pessoal quanto corporativo. Branding corporativo seria a fazer a construção e a gestão da reputação de uma marca, de uma empresa, e o branding pessoal seria fazer a construção e a gestão de uma marca pessoal. Eu, Gabi Arquette, sou uma marca pessoal. Todos vocês que estão aqui são marcas pessoais. Ah, Gabi, eu não sou uma marca pessoal. Mesmo você posicionando ou não, você fazendo as coisas ou não, você estando no Instagram ou não, você é uma marca. O que isso significa? Significa que você tem uma reputação por aí com as pessoas, certo? Porque nada mais é que branding pessoal, o processo de gerir uma reputação. Então, as pessoas já falam sobre você, as pessoas, elas caracterizam você de alguma forma, elas colocam alguns adjetivos. O que a gente faz com o processo de branding é entender o como que eu quero ser visto, identificar se as pessoas estão me percebendo dessa maneira, para que eu consiga alinhar essa ponte, né? Eu sempre falo aqui, opa, eu sempre falo que o brand ele é como se fosse uma ponte, né? Entre aonde você está agora, né? E aonde você quer que as pessoas te percebam. Eu fiz o boné, eu desenho muito mal, gente, mas é só para simbolizar assim mesmo, tá? Vocês estão vendo que eu fiz esse aqui maior? Fiz de propósito, né? Por quê? Quando a gente está iniciando um processo de construção de marca, quando as pessoas me buscam, né, para construir uma imagem melhor, focando em marcas pessoais, né, em imagens de profissionais, elas vêm com algumas queixas, entre aspas, do tipo: ah, Gabi, as pessoas não valorizam tanto o meu trabalho, as pessoas reclamam do preço, sempre acham caro. Nos últimos tempos eu estou perdendo para alguns concorrentes de franquias, as pessoas prostituem um pouco o mercado relacionado a valores, enfim. As pessoas me procuram porque quem está comprando delas, ou está acontecendo situações como as que eu citei ali, é porque as pessoas não estão percebendo o valor desse profissional. Então, esse profissional não está conseguindo passar uma percepção de alto valor. Que quando você consegue passar uma percepção de alto valor, de grande, de valoroso do mercado, as pessoas elas veem o valor e elas pagam o que você pede. Mas quando você é visto como pequeno, como isso, a tendência das pessoas escolherem outras pessoas do mercado que entregam, entre aspas, a mesma coisa que você, aos olhares delas, né? Porque assim, o consumidor ele é leigo. O consumidor, ele não sabe a diferença, talvez, de tecnologias que você tenha, de tratamentos, de especialidades, etc. Ele olha para o que você posiciona, para a maneira como você fala, para o que você veste, para o ambiente que você traz, e ela vai ficar fazendo essas comparações na cabeça dela. E às vezes, na maioria dos casos, você é infinitamente melhor, sabe, que alguns concorrentes seus em quesito de experiência, de entrega, de tecnologia, de formações, enfim, só que você não está sabendo comunicar isso. E daí o que acontece? As pessoas acabam te vendo com uma percepção de valor baixa. Eu não sei quais são os casos aqui nessa sala, mas eu achei interessante que ontem eu estava conversando com uma mulher e ela falou, e ela também ela também quer trabalhar a sua imagem pessoal, né, para vender mais. E ela falou para mim uma seguinte coisa que eu achei interessante. Ela falou assim: ah, Gabi, eu tenho muita dificuldade de me enxergar como uma empresa. Então, eu não, como eu disse, eu não sei em qual momento vocês estão. Se já tem gente que está há anos aqui no mercado, se tem gente que está começando, se a gente está no meio do caminho, enfim.
Mas eu vejo que é um ponto muito comum das pessoas não ver a sua marca pessoal, o seu trabalho como algo realmente valoroso para você trabalhar e entender que quanto mais você alinhar esse posicionamento, essa postura profissional, mais você tem a ganhar. Quando ela fala isso para mim, né, dessa questão, ai, Gabi, não consigo ver como um negócio. O que eu vejo que acontece? Não leva o marketing a sério, não leva as redes sociais a sério, não faz ações, é uma bagunça. Só sabe fazer o básico. O que é o básico? O básico é ir lá e trabalhar. Por que eu falo que é básico hoje, gente, isso? Porque isso não diferencia mais a gente no mercado. O que diferencia a gente no mercado hoje, a gente saber posicionar diferente, fazer diferente as coisas. Hoje não basta ser o que você sabe fazer, é como você faz diferente, por que você faz diferente, quais são as suas posturas narrativas diferentes. Eu gosto muito da frase que hoje a gente não vive mais uma guerra de produto ou serviço, a gente vive numa guerra de narrativas. A melhor narrativa, que for mais envolvente, a que mais encantar, vai vender. E quanto mais a gente permanecer nesse encantamento, mais o cliente ele vê o nosso valor, ele indica e ele permanece com a gente, tá? Então, todos vocês que estão aqui são marcas pessoais e é muito importante que seja levado a sério, sabe? A construção dessa imagem, dessa reputação, porque eu digo também que uma marca, seja corporativa ou pessoal, é como se a gente tivesse um projeto de um prédio, sabe? Você começa a construir tua imagem, você começa a tua carreira, você tá com os primeiros tijolinhos, certo? Daí você vai criando experiência e tudo mais, e teu prédio vai aumentando, e aumentando, e aumentando, e aumentando, né? Com o tempo, talvez você queira fazer uma torre, né? Mas o que eu quero dizer com essa analogia do prédio é que não existe posicionamento do dia para a noite. E às vezes vai precisar fazer uma reforma, uma adaptação, vai ter que escutar o mercado, vai ter que colocar, sei lá, uma ponte aqui transparente, porque o mercado diz que a ponte, é uma analogia, transparente é a melhor coisa que pode fazer. Então, a questão do posicionamento é algo que a gente vai trabalhar a vida toda. E sempre vai estar precisando de manutenção, de ajustes, porque o mundo, o mercado, eles não param, né? Então, a gente tem que continuar sempre em movimento, construindo nosso prédio do nosso posicionamento conforme o mercado vá ditando. E a gente vai conseguir subir esse arranha-céu cada vez mais e mais, conforme a nossa continuidade, nossa consistência no nosso trabalho de posicionamento, tá? Porque daí pensa assim, nessa analogia do prédio. Uma pessoa que não se posiciona, que vai lá, atende, vem por indicação, beleza, ela está construindo também, sabe? Mas não usando as redes sociais, todos aqui, é como se ela fosse construir um prédio bem menorzinho, sabe? E daí, às vezes, vem uma pessoa que é super comunicativa, que recém se formou, e começa a construir um mais alto, porque sabe se comunicar, tá com garra de se posicionar, tá com garra de meter a cara ali e tudo mais. Esse é o jogo, né? A gente vive novamente uma guerra de narrativas e não mais de produto ou serviço. Quer dizer que isso não importa? Claro que importa, né, gente? Sempre vai importar. Só que eu tô falando que diferencial hoje não é mais só o produto. É sim entregar qualidade, mas eu tô dizendo que isso é básico hoje. É básico você ser bom no que você faz. É básico você entregar o que o cliente pagou. É básico você tratar ele bem. É básico, certo? Mas o que você tem diferente para aumentar a percepção de valor nessa experiência, nessa fala, nesse movimento que você traz para o mundo, para as pessoas te perceberem como um prédio gigante, como uma construção muito robusta, imponente e tudo mais, tá? Então, quando o assunto é marca pessoal, a gente precisa definir o como a gente quer ser visto, né? Como eu quero ser visto. Eu sempre falo que esse aqui é o pontapé inicial. Como eu quero ser visto? Para mim não tem, Gabi, por onde começa? Começa respondendo essa pergunta. Começa respondendo essa pergunta de maneira específica.
como eu quero ser visto. Essa pergunta não pode ser aberta, ela tem que ser específica. Eu, Gabi Arquette, quero ser vista como uma das maiores especialistas de branding do Brasil. Isso é específico. A partir dessa resposta, a gente decide tanta coisa, porque se eu, Gabi, quero ser vista como a maior especialista de branding do Brasil, eu tenho que entender que os meus planejamentos, a minha jornada, o que eu vou ter que renunciar, o que eu vou ter que decidir, ele tem que estar alinhado a isso. Respondendo essa questão do como eu quero ser visto, eu defino muito o jogo que eu vou jogar. E o meu jogo que eu quero jogar não precisa ser o mesmo que vocês querem, de nível de expansão e tudo mais. Só que vocês têm que dar uma resposta para isso. Ah, Gabi, eu quero ser visto como o melhor especialista da minha área no meu estado, na minha cidade, na minha região. Ok. Quais esforços você tem que colocar para isso? O que você precisa fazer para isso? Porque quando a gente fala de reputação, né, que é o sentido do que é o processo de branding pessoal e branding corporativo, né, que é fazer essa gestão da reputação, a gente está falando que tudo comunica sobre vocês o tempo inteiro. Então, se eu quero ser visto como alguém de alto valor na minha cidade, o que eu estou fazendo para isso? Eu estou andando com as pessoas certas? Eu estou atendendo do jeito certo? O meu ambiente está para que as pessoas falem de mim com uma autopercepção de valor? O que eu faço de experiência com o cliente é uma percepção de alto valor que eu estou gerando? Então, responder essa pergunta de maneira específica. E a partir dessa resposta, saber que você está decidindo o jogo que você vai jogar. No quesito do que eu preciso fazer, beleza, se eu quero ser visto como o melhor, então quais são as melhores coisas, os melhores planejamentos que eu vou ter que colocar aqui no meu plano, nos meus objetivos, para conseguir construir esse caminho aí do qual eu quero, tá? Então, essa aqui sempre é a pergunta inicial. Hoje, no universo das marcas, a gente usa também o termo de marca mista, tá? Que é você trabalhar a marca corporativa com a marca mista, tá? Então, talvez, eu não sei quais são os casos aqui, mas algumas pessoas tenham o Instagram, por exemplo, mas usem o Instagram mais da sua clínica, do seu estabelecimento, enfim. Então, dá para trazer a marca pessoal para o estabelecimento, para trazer essa humanização. Quando a gente fala marca mista, é unir marca corporativa com marca pessoal, tá? A gente vê, tem vários casos no Brasil que utilizam isso, né? De fazer essa unificação, de ter um rosto, de ter uma cara, porque pessoas se conectam com pessoas, pessoas compram de pessoas, pessoas confiam em pessoas. Quando só aparece um perfil institucional, um posicionamento institucional, fica frio. Quando traz alguém, aproxima, conecta, passa mais confiança. Ok? Ok? Tá fazendo sentido para vocês? Yes. Vamos lá, vou entrar um pouquinho no assunto dos arquétipos aqui. Depois eu fecho com marca pessoal de volta. O assunto dos arquétipos, gente, ele é um assunto muito grande, tá? Então eu vou dar uma resumida aqui para vocês, porque quando eu vou dar uma aulona assim mesmo, eu fico cerca de 6 horas para falar desse assunto de uma maneira muito esmiuçada. Mas eu trouxe alguns exemplos para vocês que eu tenho certeza que vocês vão compreender bem. O tema dos arquétipos, a gente vai trazer a associação ao universo das marcas aqui. Porém, quem criou esse termo foi Carl Jung, o pai da psicanálise, há alguns anos atrás. E vocês vão ver que tem 12 arquétipos aí na tela. Porém, quando Carl Jung fez esse estudo e trouxe, né, para a gente isso, tinham mais de 12. Só que na época da Revolução Industrial, tudo mais, as marcas precisavam ganhar um reconhecimento para não parecer tudo igual, quando começou tudo a aumentar na época da Revolução Industrial. 2 autoras vieram, viram esse estudo
que Carl Jung tinha feito sobre o comportamento humano e o inconsciente coletivo e associou ao universo das marcas para a gente trabalhar bem ali na hora do marketing, da comunicação, tá? Quando a gente fala de arquétipos, a gente está falando de comportamento humano, das personalidades. Então, é um estudo que vocês vão se identificar super com algumas aqui e vão entender como isso se encaixa no universo das marcas, tá? O que significa essa questão de trabalhar o inconsciente coletivo das pessoas na hora da compra, na hora de posicionamento? Significa que todos nós compartilhamos o inconsciente coletivo em conjunto. O que isso quer dizer? O inconsciente coletivo é como se fosse uma herança, tá? Então, a minha mãe me ensinou o que é ser rebelde, por exemplo, né? Ela me mostrou o tipo de revolução, etc e tal. Minha mãe, ela aprendeu o que era ser rebelde com a mãe dela, com o pai dela, certo? Então, a gente vem carregando esse inconsciente coletivo herdado por quem nos ensinou, e quem nos ensinou, alguém ensinou eles, e isso vai sendo passado de geração para geração, e a gente cria coisas em comum, né? Cria esse consciente coletivo comum que a gente compartilha coisas, né? Que ao falar de uma palavra, ao falar de um termo, a gente automaticamente já lembra de algumas coisas, alguns tipos de comportamento, né? Então, os 12 arquétipos que eu vou trazer aqui para vocês, que a gente correlaciona essa questão do posicionamento, são esses 12 que estão na tela. Rebelde, mago, cuidador, criador, governante, amante, bobo da corte, cara comum, inocente, explorador e sábio. Só por essas palavras, a gente já consegue, tipo, ter algumas referências do que a gente pensaria em conjunto. Por exemplo, quando fala do mago, você já pensa em magia. Quem é Harry Potter maníaco, tipo eu, já pensa no Harry Potter, já lembra da música do Harry Potter, já pensa na Disney, certo? Herói, você já lembra ali, talvez, dos super-heróis da Marvel, você já lembra da questão, talvez, de uma pessoa super corajosa, de uma pessoa que vai para a batalha, que vai para a luta. O cuidador, você já pensa em alguém cuidando, talvez, de um casal se cuidando, uma mulher cuidando de uma senhorinha, ou talvez alguém fazendo carinho. Quando você olha para a palavra criador, o teu inconsciente coletivo que a gente compartilha aqui, a gente já começa a pensar em tudo que remete à criatividade. Tinta, cores, até brincadeiras, enfim. E por aí vai, tá? Então, a gente vai passar por esses 12 para entender eles. E o que eu quero que vocês façam daqui para frente? Eu quero que vocês prestem atenção e comecem a anotar na folha que tem com vocês, caso vocês tenham pegado uma folha. Caso não tenham pegado, acho interessante pegar para vocês irem anotando. Vejam qual vocês acreditam, tá? Que tem mais a ver com vocês no momento atual da vida de vocês. Por quê, pessoal? Marcas pessoais, né? A gente está falando do estudo de Carl Jung, é o estudo da personalidade, tem o estudo do psique e tudo mais. Então, nós temos os 12 arquétipos, porém, tem 3 que estão pairando mais sobre a sua vida atualmente, tá? Hoje, na minha vida, estão pairando mais 3 arquétipos, que é o herói, o criador e o sábio, tá? Esses 3 estão sobre a minha vida atualmente. Por que eles rotacionam? Por que eles mudam de tempos em tempos? Porque a nossa vida é evolução o tempo inteiro. Nós não somos os mesmos de um ano para o outro. Aliás, a gente não é os mesmos nem de 3 meses, 3 meses atrás para agora, né? Porque a vida é sobre isso, a vida é sobre evolução. Por exemplo, eu já fui muito rebelde. Hoje não sou mais, tá? Acredito que muitos de vocês aqui também tenham passado por uma rebeldia e hoje talvez também não estejam mais, certo? Então, a gente vai mudando, né, esses moods da nossa vida, a gente vai trocando isso, não é que não esteja dentro da gente essa questão dos outros, né? Mas tem 3 que ficam super em evidência de acordo com o que você está buscando no momento atual da sua vida. Então, por que o adolescente, em grande parte dos casos, ele vem para o rebelde, o rebelde fica muito ativo? Porque ele está buscando quebrar as regras, porque ele não concorda com o que o pai e a mãe estão falando, com o que a sociedade está falando. Então, o rebelde ele tem essa pegada de querer revolucionar, de querer fazer o que quer, de querer achar que sabe as coisas, de querer ser do contra. Enfim, está pairando ali isso ali. Ele está buscando também pertencer,
ok? Então, prestem atenção para vocês identificarem qual será que vai ser a tríade da marca pessoal de vocês. Quando a gente fala em arquétipos e marca pessoal eu coloco 3, marca corporativa, que em pequeno e médio porte eu coloco 2 arquétipos para trabalhar, e big marcas a gente escolhe 1, tá? Esse aqui também é um painel interessante, que mostra, né, que a gente tem esses 4 quadrantes, todos eles são grupos de necessidade, então realização e maestria é um, segurança é outro, busca por felicidade é outro, pertencimento é outro. Só que as motivações e como cada um desses arquétipos eles se movem é diferente, né? Então, o rebelde, ele está buscando se realizar, ele está buscando quebrar a regra, ele está buscando cravar o manifesto do que ele acredita naquele dado momento da vida dele, daquele jeito. Mas ele se manifesta com rebeldia. O herói também está buscando realização, maestria, excelência, mas ele faz isso através do treino, ele faz isso através da preparação, ele faz isso agindo corajosamente dentro da lei e tudo mais, né? Respeitando tudo, puxando as pessoas para irem com ele. Então, são grupos de necessidades, mas a maneira de manifestar de cada um dos arquétipos é diferente. É interessante até a gente olhar para isso, para vocês se identificarem onde talvez vocês estejam buscando hoje, né? Será que hoje eu estou buscando um pertencimento na minha vida? Será que eu estou em busca da felicidade? Será que eu estou buscando mais segurança ou realização e maestria, né? Por exemplo, vocês já notaram que homens e mulheres, às vezes, quando terminam relacionamentos, nasce o amante dentro deles, hein? A mulher começa a usar umas roupas que nunca usava, o homem também não, começam a treinar. Porque terminou o relacionamento, a gente nasceu para pertencer a grupos. Então, terminou uma relação, a pessoa quer voltar a pertencer, quer voltar a se sentir desejada, e é uma das estratégias de quem está ativo no arquétipo do amante, buscar ficar mais atraente. Então, é natural que terminou um namoro, um relacionamento, um casamento, a pessoa vá migrar, às vezes temporariamente, para o amante, porque ela está sentindo que ela precisa daquilo, que ela está com aquela necessidade de ser desejada, de pertencer a um novo grupo, de descobrir novas coisas, enfim. Também chega uma época da vida que você, sei lá, conquistou muita coisa, você está com aquela vontade de colocar o pé na estrada, porque trabalho já está ok, isso aqui já está ok, enfim, você está se sentindo infeliz de alguma forma. E muitas pessoas começam a viajar e buscar isso e aquilo. Então, pode ser um dos indicativos também, tá? Enfim, só para vocês terem um panorama geral aí. Ok? Faz sentido para vocês? Pessoal, eu queria que vocês participassem no chat agora, porque a gente vai entender junto mais as coisas. Eu queria que vocês me falassem o que vocês acreditam que essa imagem representa. Se fosse descrever em palavras, o que essa imagem representa? Tipo, paz, tranquilidade. O que representa, pessoal? Um de cada vez. Não sei se vocês estão respondendo, não sei se não estou vendo no chat. Ai, Jesus. Calma que eu saí, né? A galera tá falando aqui, ó. Liberdade, paz, futuro, tranquilidade, Legal. Não dava para ver. liberdade, paz. É isto. Exatamente. Essa imagem, então, representa justamente isso. Paz, tranquilidade, liberdade. Como se fosse um paraíso naquele momento, até férias, né? Eu achei interessante que alguém colocou, porque a férias representa aquele momento de paraíso, né? Paradisíaco, você vai para uma ilha, você fica tranquilo, você vive aquele momento. Então, o primeiro arquétipo que eu vou apresentar para vocês é o arquétipo do inocente. O inocente, ele vê o mundo de uma maneira muito bela, sabe? Como se tudo fosse perfeito. O inocente, inclusive, ele tem como esse desejo básico vivenciar o paraíso na Terra. É como se, enquanto o cliente estivesse em contato com a marca, tudo parasse e eles vivenciassem um momento feliz naquele momento. Tá? Então, eles desejam ser vistos como alegres,
good vibes, aquelas pessoas que são realmente queridas. Aqui caracteriza muito uma pessoa que é conectada muito a valores fundamentais. Família, religião, valoriza demais isso e gosta de trazer as pessoas para isso também, tá? Marcas que utilizam esse arquétipo por exemplo, Dove, McDonald's utiliza. Só para vocês terem noção, todas as marcas trabalham em cima de arquétipos justamente para pegar elementos do inconsciente coletivo e ativar na comunicação. Então, quando a gente fala da Coca, por exemplo, a Coca tá fazendo um reposicionamento agora para o Mago. Mas a Coca foi a vida toda inocente. Agora, acho que faz uns 2 meses que eles começaram um reposicionamento. Mas as propagandas da Coca, o que elas eram? Os amigos em casa assistindo o jogo e vibrando juntos. O que eles estavam fazendo? Vivendo um momento feliz, porque o inocente ele gosta disso, ele gosta de valorizar a simplicidade da vida. Então, ele gosta de pegar essas cenas e conectar e fazer o consumidor sentir isso com eles. E a Dove também, né? Tem uma campanha super famosa da Dove que rodou durante mais de 15 anos, super premiada, que foi a Beleza Real, onde eles pegavam várias mulheres e falavam sobre a beleza real, porque é isso, eles querem falar sobre o que é de verdade, querem falar sobre esse resgate à essência. Então, eles são extremamente certinhos no que eles fazem e prezam demais por isso. Você vai ver sempre imagens assim, tá? Quando a gente define o nosso arquétipo, as imagens, as poses, o cabelo, a roupa, a maneira como fala, a maneira como escreve, tudo tem que estar alinhado. Porque nos 12 arquétipos que a gente vai passar, todos eles mudam, tá? Então, por exemplo, no arquétipo do inocente, a pessoa ela é aquela pessoa que tem aquele tom de voz mais leve, é mais calmo, mais isso. É uma pessoa que poderia servir até para fazer um áudio de meditação, que não seria o meu caso. Minha voz é super ativa, é super para cima, não daria certo comigo, sabe? Mas uma pessoa que tem aquela voz angelical, doce, calma, que fala pausadamente, super se encaixaria, tá? Normalmente esse arquétipo usa cores, tons mais claros, traz um pouco da natureza e tudo mais. Vocês vão observar até nas mulheres que eu trouxe aqui, se vocês observarem nas outras imagens dos outros arquétipos, a posição como elas tiram as fotos muda, tá? Então é um olhar mais doce, mais inocente mesmo. Se você ir para uma governante, a governante não vai nem sorrir direito, tá? Aqui alguns exemplos, tá? A Dawn Watson, a Gabi Ferreira e a Tânia Bulhões, eu trouxe para vocês. Todos utilizam cores claras, né? E é interessante que quando a gente fala dessa correlação do universo, tudo precisa fazer sentido, né? Então, a Tânia Bulhões, ela tem vários produtos, né, na sua esteira ali, mas é um produto que proporciona o quê? Um momento com pessoas que você ama, você fazer uma mesa aposta, você convidar as pessoas, você vai parar aquele momento para celebrar algo, para juntar com a pessoa que você ama, para almoçar com a sua família. Então, ele te leva a viver aquele paraíso na Terra momentaneamente, tá? Aqui, gente, o que isso aqui representa para vocês? Não sei o que vocês estão respondendo, que não aparece o chat aqui para mim. Eu vou lendo aqui para você. Ó. Tá. Estudo, sábio, concentração. Exatamente. É o sábio. Exatamente. Vocês viram que através da imagem. A bota também, às vezes a gente tem que passar algumas passagens. Sempre, né? Normal. Reunião de Zoom. Vocês viram que interessante? Só de vocês verem uma imagem, vocês já conseguem dizer palavras, né? Então, pensem na marca pessoal de vocês, que a maneira como vocês se vestem, se posicionam, agem, tem a postura de vocês, postam, falam. As pessoas estão, entre aspas, colocando vocês em caixinhas de acordo com a postura de vocês, certo? Então, é interessante a gente observar como é que será que eu estou me posicionando, quais tipos de símbolos, quais tipos de elementos eu estou utilizando na minha comunicação não verbal e o que será que está gerando nas pessoas.
Então, o sábio, ele tem o desejo básico de descobrir a verdade, tá? Então, esse é o desejo básico do sábio. Então, todo mundo acredita que deve conhecer um sábio. Sábio é aquela pessoa que estuda demais, sabe? Aquele estudante eterno, que é uma coisa que todo mundo devia ter um pouquinho, né? Nunca parar de estudar, nunca parar de buscar. Mas você consegue perceber como um tanto a mais, assim. Inclusive, todo arquétipo tem seu lado luz e seu lado sombra, tá? Assim como todas as pessoas. Todas as pessoas têm seu lado luz e seu lado sombra. Normal, somos humanos. O lado sombra, né? O perigo, né, do sábio é aquela pessoa que estuda demais, mas não coloca nada em prática, né? Eu conheço algumas pessoas sábias e esse é um problema muito, muito doido, assim, porque eu sempre falo assim, meu Deus do céu, se eu tivesse da metade dessa tua inteligência, eu tava milionária, multimilionária já, sabe? Então, esse é o perigo do sábio. Sábio, às vezes, não acha que nunca tá pronto. Acho que sempre tem que estudar mais antes de colocar em prática. Mas esse arquétipo, ele quer ser visto como detentor das informações, detentor das respostas, né? Então, esse é o posicionamento dele, aquela pessoa que é procurada como um conselheiro, como um especialista, como um mentor, como professor, porque ele tem as respostas sobre as coisas, tá? Então, ele vai usar isso a favor dele. Vocês podem observar isso em algumas campanhas publicitárias, aonde eles colocam dados científicos na linguagem deles apontada, fontes aonde eles tiraram. Então, quem tem o arquétipo do sábio ativo tem uma preocupação sempre com esses dados certeiros, tá? Para posicionar eles para as pessoas antes. Aqui algumas imagens, né, do inconsciente coletivo, né? Então, coruja, gente, não é algo que lembra sabedoria? Na maioria dos casos, todo mundo lembra da coruja. Se a gente fosse dar um bicho para cada arquétipo, não tem como a coruja não ser do sábio. Lâmpada, biblioteca, também é algo que a gente traz a lembrança, assim, né? Um pouquinho sobre isso. Um cara barbuchinho, né? Que mostra muito aqueles, tipo... Por que vocês acham que, por exemplo, em filmes... tipo, O Senhor dos Anéis, esqueci o nome do cara lá do Senhor dos Anéis, ou até no Harry Potter, não sei se vocês assistem esse filme, eu que assisto, meio nerd nessas coisas. E tem o Dumbledore, que é um bruxo mais famoso lá, o diretor de Hogwarts, ele tem uma barba. O que ele é? Ele é um sábio, é a pessoa que eles buscam para pedir conselhos. Então, normalmente nesses filmes, tem esses personagens sábios que na hora do storytelling do filme, eles estão no meio da jornada, mais ou menos, quando o protagonista está decidindo se ele vai enfrentar a jornada ou não vai enfrentar a jornada, eles vão lá e encontram um sábio, um conselheiro no meio do caminho, que aconselha, que dá isso, que fala para fazer isso e tudo mais, e eles seguem a jornada a partir desse encontro com o sábio e esse empoderamento que o sábio dá, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Trouxe o Estadão, Harvard e esse cara, o Arthur Bender, né? Então, não é que todas as universidades e todos os canais de informação, eles são sábios, tá? Porque a gente pode ter um canal de informação tipo de fofoca, que não vai ser sábio, né? Vai ser cara comum, vai ser bobo da corte, enfim. Mas o Estadão, ele tem um cunho um pouquinho mais sério, né? Na hora de escrever as notícias, tá? E Harvard também, tá? Mas esses dias eu estava em Cascavel e me levaram para algumas universidades para fazer alguns trabalhos lá e me apresentaram, né? E eu olhando só a arquitetura de fora, dava para perceber características diferentes de cada uma das universidades só pela arquitetura de fora. Características dessa personalidade, né? E uma era mais séria. Eu vou precisar do carregador de iPhone, só tem esse daí. Então leva isso. Que uma era mais séria, que outra era mais despojada. Então, a gente consegue perceber desde a arquitetura aí quais são as diferenças dessas personalidades, tá? E o Arthur Bender, né, eu trago ele sempre de exemplo, como sabe, pela própria barbichinha dele, o óculos que ele usa, tudo que ele traz. O feed dele sempre tem indicação de livros, e os vídeos dele de Reels sempre são grandes reflexões.
Porque o sábio, ele quer te colocar para pensar, ele quer colocar o consumidor para pensar. O que essa imagem diz para vocês, pessoal? Palavras. Alguém lê aí para mim. Sensualidade, poder, festa. Show. Sensualidade, desejo, festa, desfrute. E essa imagem aqui? Essa imagem não desperta aquela sensação de experiência? Olha só os tons, né, dessa imagem, né? Então, é a pessoa calma, tranquila, vivenciando, desfrutando um momento íntimo ali e tudo mais, né? Então, a gente entra aqui no arquétipo do amante. O arquétipo do amante, não levem ao pé da letra o nome dos arquétipos, tá? Mas, porque às vezes fala amante, acho que é só conectado a produtos para casais, mas não é. O amante, né, quem está posicionado e vai trabalhar o amante da sua comunicação, ele tem o desejo de conseguir trazer as pessoas para uma relação mais íntima, mais próxima, para experimentarem de fato mais esses pontos, né? E existe uma diferença muito grande do que é sensual e do que é vulgar. Cruzou a linha, ferrou, sabe? Entre a linha tênue de ser sensual, de ser feminino e tudo mais, e de ser vulgar, tá? Porque quando você é feminina, quando você é sensual, esse é o ponto que a gente tem que chegar aqui. Passou, daí você está comunicando um lado mais obscuro, digamos assim, que a gente não quer chegar no posicionamento. Esse arquétipo, ele quer, então, criar essa relação amorosa e fraterna entre as pessoas, tá? Pode ser entre um casal, pode ser entre amigas, pode ser um grupo de amigos, pode ser família, pode ser sozinho. Enfim, é um produto que proporciona esse momento de desejo, de experiência aí e tudo mais, tá? Então, ele sempre vai estar buscando ser mais atraentes para ficar mais desejado, para as pessoas serem atraídas, tá? O perigo desse arquétipo é ele tentar se encaixar demais, né? Para pertencer, para ser aceito, para as pessoas desejarem e acabar perdendo a sua essência. Aqui algumas imagens, né, que representam esse inconsciente coletivo, né? Então, vela, escarpã, os próprios ombros da mulher, né? A mulher que quer trabalhar o amante, é muito interessante que ela pense, né, que são detalhes, assim, que conseguem trabalhar já no inconsciente coletivo, né? O colo, uma camisa não decotada, mas aberta um pouco, já transmite essa sofisticação e elegância do sábio. O batom vermelho também é um elemento aí que traz isso. Inclusive, tem muitas pessoas no digital, muitas mulheres no digital, que se posicionam com o arquétipo do amante, muito bem, por sinal, e que trazem, que arrastam, né, muitas mulheres a quererem se posicionar daquela mesma maneira. Porque ele é um dos arquétipos, por toda a comunicação verbal e não verbal que ele trabalha, que mais atrai as pessoas. Trouxe alguns exemplos para vocês, tá? Então, a Astrid Lacerda e o Thiago Finch, eles não trabalham só esse arquétipo, tá? Eles têm outros também, porque toda marca pessoal é uma tríade, mas é um dos que ela trabalha e é um dos que ele trabalha. Você vai ver que a Astrid, ela trabalha ali com cores preto e branca, para trazer esse ar de mistério ali e tudo mais. E ela é naturalmente sensual, sabe? Ela não é vulgar em seus posicionamentos, ela é sensual. Então, esse é o ponto, é o naturalmente, sabe? Você não precisa forçar, você não precisa passar da linha, você não precisa exagerar. É o ponto certo que já gera, né, esse impacto. O Thiago Finch também, ele tem várias, entre aspas, brincadeiras do posicionamento dele que ele faz para ativar esse amante nas pessoas. Inclusive, eu considero até essa questão do excesso de cuidado com as fotografias e vídeos que ele faz, uma característica muito forte dos arquétipos
do amante e do governante, porque eles se preocupam realmente em posicionar aqui, em imagens que passem realmente toda aquela atração, aquele desejo, aquela experiência que é muito característico de quem está posicionado em amante governante. Yves Saint Laurent Beauty, eu trouxe. Por que eu trouxe esse aqui? Para vocês compararem até esse último exemplo, tenho certeza que vocês já viram alguma vez na vida uma propaganda, uma revistinha da Avon, certo? Alguma vez na vida vocês viram. E, obviamente, vocês vão falar para mim que não tem nada a ver com esse tipo de modelo aqui, né? As modelos que estão na revistinha da Avon, elas não têm essa beleza... Oi? As pessoas que estão na revistinha da Avon, eles não têm esse olhar, não são belezas exóticas assim. Normalmente você vai ver uma Juliana Paz lá com aquele sorrisão aberto e tudo mais, comunicando muito com o público cara comum, que é o público da Avon. Aqui, Yves Saint Laurent, uma grife, né? Pega-se belezas exóticas, não tem mulheres sorrindo, porque quando você sorri, é como se você estivesse abrindo para as pessoas algo, contando os seus segredos. Então, quando a gente vai posicionar uma marca no amante, é esse toque mais de mistério. É esse olhar aqui, ó, que seduz a câmera, e não aquele olhar que dá risada, aquele olho que ri com os olhos. Então, é diferente, tudo muda a partir disso. Aqui a gente está entrando para o mago, tá? O mago ele também é um arquétipo carregado de mistério, porque o mago ele está trabalhando com as leis universais, digamos assim. Então ele está buscando trazer uma transformação que antes não era possível, que antes não era percebida, que antes as pessoas, o consumidor, achavam que não era real. Então ele é o arquétipo mais místico. E ele tem aí como objetivo dele mostrar para as pessoas que tudo é possível, que tudo pode se tornar realidade. Tanto que um dos exemplos que eu trago para vocês é a Disney, né? Porque enquanto você está num parque da Disney, ou até mesmo assistindo um filme da Disney, mesmo que você seja adulto, você fica, entre aspas, hipnotizado com aquele momento do filme, prestando atenção em 1 hora e meia, 2 horas de filme, vibra, chora, sente, dá risada, enfim. Porque naquele momento, em contato com a marca, você está crendo que tudo é realidade, né? Então, o mago, ele tem essa pegada de transformar o que as pessoas achavam que não era realidade em realidade. Um ponto de estar posicionando o mago é só deixar muito claro qual é a sua promessa. Quando a gente não deixa muito claro a promessa, a probabilidade das pessoas não compreenderem o que a gente tem para dizer ou acharem que a gente é viajado, que a gente é charlatão, é muito grande. Então, você pode usar todas as suas terapias diversas para fazer o seu trabalho, ter um método que mistura várias coisas, que normalmente quem está ativo no mago são terapeutas, mentores de algumas áreas, que misturam várias terapias em conjunto mesmo, ou uma pessoa que proporciona uma experiência totalmente mística, enfim. Só que tem que deixar muito clara a promessa. Eu atendi uma terapeuta uma vez que ela era super ativa em várias características do mago, só que a promessa dela parecia balela. A promessa dela parecia mentira. E ninguém entendia o que ela fazia. Daí eu pedi para ela me mostrar como que funcionava o processo dela por dentro, e daí a gente desenhou uma promessa. Porque mesmo que muitas coisas, né, tipos de terapias diversas que a pessoa faça, pareça intangível, a gente tem que encontrar uma tangibilidade, porque senão as pessoas vão passar a não crer naquilo, né? Não vão querer nem se aproximar por não acreditar. Enfim, então o mago, ele é ligado a essa questão misticismo, assim mesmo, é pessoa que adora questões místicas, de magia, gosta de coisas astrológicas, gosta daqueles negócios de pedra, de ser. Normalmente a pessoa que gosta dessas coisas, aí todas as terapias diversas, está ativa no mago, tá? Porque busca essas terapias que desafiam, né, e que buscam conhecer as leis universais, tá?
Tenho certeza que alguém conhece alguém que é super viciado em signo, etc, etc. Aí. Então, é uma característica muito da pessoa. Uma pessoa muito conectada também, em busca dessas leis. Muito misteriosa, como a gente tinha falado, e aí tá alguns símbolos, né? Então, a lua, pedras, vela e aquele tom de mistério sempre. Aqui estão alguns exemplos, a Disney, como eu já tinha mencionado para vocês. Coloquei esse design ali no meio. Esse design aqui, vocês vão ver que ele nos posts eles têm uma bola de cristal, tem tipo um tubinho de ensaio, as cores mais terrosas, né? Então, são ideias ali para você colocar na comunicação. Ai, Gabi, mas uma bola de cristal que nada a ver. Mas é algo que está no inconsciente coletivo de quando a gente vai assistir filme, de quando a gente é ensinada bola de cristal. Então, eu vou ter que sempre ter uma bola de cristal caso eu esteja numa... Não, mas de vez em quando, para criar um conteúdo que chama atenção, que posiciona de verdade, talvez seja interessante você fazer uma brincadeira. Porque hoje, se eu fosse ligar uma coisa conectada à palavra marketing, é a atenção, é gerar atenção. Pergunta que você tem que fazer. Não é como eu vou criar um conteúdo básico, é como que eu vou gerar atenção com o meu conteúdo. Porque se você não gerar atenção, não serve de nada. Ok? E o Felipe Marques ali, que eu também coloquei, que é uma pessoa especialista em respiração, cura pela ansiedade através da respiração. Então, ele tem essa pegada na entrega do produto dele, mística, e ele também fala sobre as leis universais de uma maneira própria dele ali, tem hábitos para isso, então ele é conectado com esse arquétipo. Aqui estamos na próxima imagem, né? Eu acho que todo mundo vai pensar em conjunto em pontos como, por exemplo, arte, criatividade, artista, criação, cores. Então, a gente está entrando no arquétipo do criador. O arquétipo do criador, ele é aquela pessoa que quer criar algo que venha para ficar. Ele não quer simplesmente ter uma ideia e essa ideia não ir para frente. Então, tanto que quem é ativo no arquétipo do criador, quando tem uma super ideia, está começando a desenvolver ela e descobre que aquilo já existe, se frustra, né? Você fala, nossa, que raiva, eu achei que eu tinha criado isso, essa coisa inovadora e tudo mais. Então, ele se frustra por causa disso. Então, o criador, ele quer criar, ele quer ser visto como um realizador do que às vezes era impossível antes. Ele expressa, né, essa questão da criatividade dele através da maneira como ele se veste, nos projetos que ele faz, na sua casa. Enfim, tudo é criativo para quem está ativo no arquétipo do criador. Então, ele quer dar forma às ideias que ele tem. Aqui um mood board, sempre o criador ele vai ter muita cor, ele vai ter muita coisa diferente, imagens diferentes, que demonstrem realmente que a pessoa olhe para aquela pessoa e fale, nossa, que criativo, nossa, que roupa criativa, nossa, que perfil criativo, nossa, que ideia criativa. Então, o criador sempre vai escutar muito isso. Alguns exemplos aqui, Apple, Manu Gavassi, Ben Jerry. Então, a Apple, primeiro de tudo, não tem nenhum celular, né, no perfil delas, nesse print aí que eu fiz. São só imagens, né, todas feitas com iPhone, mas a Apple, ela desafia tanto o status quo, né, que é a missão delas, que não precisa colocar a imagem do celular, não precisa colocar a foto do celular ali, porque eles já se vendem, né, por isso. Então, eles colocam experiências, colocam pontos de criatividade, perspectivas, né, pela câmera do iPhone. A Manu Gavassi, que ficou muito conhecida pós-BBB, quando ela entrou, acho que umas 3 edições atrás, com a sua narrativa super criativa. Então, ela é um exemplo muito legal de analisar quando for entrar no perfil dela, porque tudo que ela faz é muito autoral, né? Então, os videoclipes dela, que ela também é cantora, atriz, são muito autorais. Quando ela estava no Big Brother, eu não assisto Big Brother, mas eu acompanho o posicionamento de marketing dos participantes. Quando ela entrou, acho que foi um dos melhores posicionamentos de todas as temporadas, tudo que ela fez para envolver público, as ideias criativas que ela fez, enfim. Nessa pegada, a gente vê tudo muito irreverente de diferente, sabe? Então, a pessoa ela é muito diferente em tudo que ela faz.
Ben Jerry também, coloquei aqui como um dos exemplos. Muitas cores, muita criatividade, muita diversão. Quem já foi na loja do Ben Jerry, tipo, em São Paulo, no Oscar Freire, ela é super criativa. Ela também tem uma pitadinha de bobo da corte, mas eu vejo que o criador está mais presente ali como algo fora da curva que eles fazem, diferente das outras marcas de sorvete. Aqui a gente está entrando em algo que eu acredito que todo mundo deve ter pensado nas palavras: superação, foco, disciplina, determinação, luta, né? Seriam palavras, eu acho que todo mundo correlacionaria. A gente está entrando no arquétipo do herói. O arquétipo do herói é um dos arquétipos mais disciplinados, mais focados. Então, ele tem aí o desejo de ser visto pelas pessoas de uma maneira muito corajosa, né? Ele sempre está buscando provar o seu valor e mostrar que ele é um exemplo de pessoa para puxar outras pessoas, para ser líder, para ser um facilitador de jornadas. Então, ele busca exercer tudo com muita excelência sempre para poder melhorar o mundo à sua volta, tá? Então, ele busca sempre de maneira disciplinada desenvolver sua força, sua competência, os seus pontos fracos, melhorar os seus pontos fortes para cada vez ser mais competitivo e tudo mais, tá? Um exemplo do arquétipo do herói é a Nike, né? A Nike sempre tem narrativas e posicionamentos sobre venha comigo, você dá conta, encontre a sua grandeza, né? Tudo em inglês as frases dele, mas é nesse sentido sempre. São sempre frases e uma comunicação que puxa o consumidor, que motiva, né? Eles são os mais motivacionais de todos. Aqui coloquei algumas imagens, né? Então, de pessoas treinando. É só isso? Não, não é só isso. Normalmente, quem utiliza uma comunicação do herói é a comunicação não verbal relacionada a roupas, né? Que não é o foco desses slides aqui, desse material, isso que eu só trago algumas imagens, mas a roupa do herói é uma roupa bem marcada. É uma roupa que mostra que a pessoa ela tem essa força, sabe, para defender, para liberar. Então, normalmente, quem está ativo no herói é uma pessoa que tem muita preocupação com o físico, que cuida muito do físico, que luta por isso, que busca exercer excelência em todas as áreas da vida. Porque quer se provar, aí quer provar o seu valor sempre. Exemplos: Nike, como eu tinha dito para vocês, Neymar e o Joel J também coloquei. Pode ser outros atletas, tá? Eu coloquei Neymar porque ele é o mais conhecido pelas pessoas. Então, a Nike, né, como eu já tinha dito, uma comunicação sempre puxando para cima, jovem, entusiasmada, né? Então, o tom da marca, ele é sempre assim, te puxando para ir para o treino, te puxando para ir lá e fazer o que você precisa fazer, né? E eles, legal que eles comunicam com todo tipo de público, né? Desde a pessoa mais atleta, com a pessoa que está um pouquinho acima do peso, da pessoa que com os para-atletas, com os atletas, então é muito legal. O Neymar é um atleta, então ele mostra, né, um pouco desse arquétipo. Ele tem outros também no Neymar, mas é um forte que aparece na comunicação dele de posicionamento das redes sociais. O Joel, gosto muito. O Joel, ele é muito fácil de identificar porque ele é super disciplinado. As frases que ele coloca aí quase todos os dias, elas mostram muito essa motivação, esse ei, acorda, ei, esse aqui é o caminho, ei, vamos lá, você dá conta. Enfim, ele é super motivacional, né? Então, a linguagem do herói é motivacional. Estamos entrando para o próximo arquétipo, que é o governante. O governante é um líder, né? Tanto que foi por isso que eu coloquei essa imagem aqui para vocês, porque o governante, ele tá no topo. Então, quem é governante provavelmente já se mostra isso há algum tempo. É aquela pessoa que tem natural aptidão para liderar e gosta disso, gosta de controle, gosta de controlar as situações. Lembrando que isso aqui é o estudo do comportamento humano, da personalidade. Então, isso a gente leva para, logicamente, fazer as correlações do nosso posicionamento profissional, mas leva para a vida. Quem aqui talvez seja chamado de mandão ou mandona, independente seja ambiente familiar, seja ambiente profissional,
provavelmente esteja ativo nesse arquétipo. Por quê? O governante, o desejo básico dele é controlar. E quando você é visto, né, pelos outros como mandão, autoritário, é porque você está tentando exercer controle sobre uma situação que você quer que seja daquele jeito, que você recomenda que seja daquele jeito, né? Mas, como todo arquétipo tem esse lado sombra, um perigo, né, do governante é se tornar autoritário e mandão em excesso, né? Porque uma coisa é você liderar, e outra coisa é você mandar, obrigar, fazer as pessoas temerem você e tudo mais. Então, esse arquétipo, ele é e deve ser um exemplo a ser seguido, e as pessoas vão seguir, como a própria palavra diz, né? Governante. Então, é a pessoa que governa, é a pessoa que colocamos lá para governar o nosso estado e tudo mais. Então, aqui nesse exemplo, a gente correlaciona isso também. As pessoas que vêm a você posicionar, talvez, na postura do governante, do líder ali, elas estão esperando o que você diga para elas fazerem, para elas seguirem. Então, tem que ter muita responsabilidade com isso, porque você vai ser seguido. E as pessoas contam, né, com o seu direcionamento, com a sua liderança para as coisas da vida delas. Esse arquétipo também normalmente está ligado a status e a imagem, tá? Justamente por ele ser um arquétipo que está no topo. Aqui alguns exemplos de imagens, né? Então, você percebe pessoas trabalhando no topo da mesa, roupas mais sóbrias, né? Preto, branco, cinza. Tem até um vermelho ali, mas tem o preto embaixo. E não tem aquela questão de ficar sorrindo, né? É uma questão do olhar, eu sei o que eu estou fazendo. Então, você olha com aquela cara de eu sei o que eu estou fazendo, eu sei do que eu estou falando, eu sei da responsabilidade que eu tenho aqui, e a gente vai seguir por esse caminho. Então, o arquétipo do governante ele tem uma seriedade muito grande dentro dele. Aqui alguns exemplos. Coloquei a Rolex, doutora Carla Sarni e o Wendel Carvalho. Por que Rolex? Lembra que eu falei que os arquétipos, eles têm essa conotação de... Os arquétipos, não, o governante, ele tem essa conotação de ser uma questão de status e de imagem, né? Então, as pessoas compram, né, um Rolex, é para investimento, o Rolex, valoriza o relógio, né? Tem muita gente que fala isso quando eu falo isso. Mas a pessoa compra para colocar no pulso, para mostrar para os outros, para falar que ela comprou um relógio de 100 mil reais. Então, o ato do consumidor ter na cabeça dele, mesmo que inconscientemente, o comprar por status, por imagem, é mapeado aqui, né? Para eles se comunicarem com o público e tudo mais, tá? Então, o seu produto ou você, eles transmitem status e imagem, que o governante ele faz isso, tá? Doutora Carla Sarni e Wendel Carvalho também super posturas de governante, ambos, né? A doutora Carla Sarni é uma das maiores franqueadoras do Brasil. Tem algumas franquias, tem a Gil Laser, tem a Sorridentes, enfim, tem mais. Que já passou aí de 1.500 franquias espalhadas pelo Brasil. Então, ela é uma grande empresária. Eu conheci ela pessoalmente, então ela tem aquela firmeza na fala, nas decisões, nas opiniões, característica demais aí de uma governante. O Wendel Carvalho também, o próprio símbolo que ele mostra, né, nesse print que eu tirei do leão, né, mostra um posicionamento que está tentando usar elementos do inconsciente coletivo de liderança, de poder, de superioridade, né, daqui do rei da selva, da pessoa que está acima ali mesmo. Então, ele utiliza esses elementos inconscientes na comunicação dele. Passamos para o próximo aqui. Essa imagem aqui, acredito que tenha gerado em vocês, por exemplo, sentimento de felicidade, de liberdade, né? Que é justamente o que eu quero transmitir com ela, que é a exploração, né? O explorador, a pessoa que coloca o pé na estrada e vai explorar o mundo. Só que uma coisa interessante do explorador é que ele não explora só o mundo afora, ele também explora o mundo interno. É uma personalidade que, se cuidar, ela fica extremamente individualista. Então, ela fica tanto nessa busca de buscar o mundo, de buscar a si, que às vezes ela acaba se fechando dentro de si.
nessa busca, né? E vagando, 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 não encontrando nenhuma resposta, não tornando nada, enfim. Mas o explorador, então, ele tem esse desejo por liberdade, de descobrir quem que ele é, de descobrir o mundo, de descobrir cultura, de descobrir pessoas. É uma pessoa que não consegue ficar presa numa rotina. Então, para os outros, né, ela é vista muito como aventureira, como livre, tá? Então, é excelente. Tem uma marca que eu não coloquei de exemplo aqui, que é a Jeep. A Jeep é uma marca posicionada no explorador, né? Então, vários slogans dele, tem um dos stores que é faça história. Então, vá buscar sua história, vá se aventurar. Então, eles colocam várias linguagens que convidam essa pessoa para ir para a exploração. Aí, alguns exemplos desse inconsciente coletivo, né? Então, estrada, mala, mochila, trabalhar em lugares diversos, janela de avião, tudo isso está comunicando coisas do inconsciente coletivo aí desse arquétipo, tá? Que é super pé na estrada. Aqui alguns exemplos, né? Vou começar pela The North Face. A The North Face é aquela marca que todo mundo acho que deve conhecer, que é de roupa, calçados, para viagens, né? Aliás, você pode comprar para no dia a dia, mas quem mora no Brasil normalmente compra para ir para uma viagem mais fresca, né? Porque são roupas de proteção térmica, são roupas ali com toda essa tecnologia por trás. E ao invés de eles criarem o Instagram e colocarem a roupa em manequins ou fotos só em estúdio com fundo branco e tudo mais, o que eles fizeram? Eles criaram as fotos, os vídeos em um lifestyle, né? O que é isso? É você colocar, criar imagens, vídeos e fotos para conectar com o público que está vendo, colocando o seu produto em movimento. Então, ao invés de eu deixar num manequim, eu vou vestir um modelo e ele vai buscar aventuras num parque, numa montanha, e eu vou fotografar esses momentos, porque eu estou colocando meu produto no estilo de vida do meu consumidor. O que muda tudo, porque você olha a pessoa ali viajando e fala, nossa, que vontade de viajar. Se estivesse num fundo liso, seco, num estúdio, não ia gerar isto, tá? Então, isso é muito interessante, não só para o explorador, mas para vários outros aí, né, de ativar esse lifestyle que gera toda essa conexão. Ok? Coloquei ali outros dois exemplos, lembrando que marca pessoal não é só um arquétipo, né? São 3. Então, eu coloquei o Ivan Moré, coloquei o Carlos Magno ali, que tem também dentro de si o explorador, né? Então, eles comunicam o Ivan Moré, não o André Moré. O Ivan Moré, ele grava stories andando pelas ruas de São Paulo com a motoquinha dele, várias vezes na semana. Então, para mim, ele tem muito essa característica do sábio também. Do sábio, não, perdão, do cara comum. Opa, Gabriela, fugiu da cabeça? Do explorador. Ele tem muito essa característica do explorador, porque o explorador, ele quer mostrar para os outros, né, quando ele vai comunicar essa exploração. E uma coisa muito interessante desse perfil da North Face é que vocês podem observar a sensação, mas eu não sei essa foto aqui, né? Mas as demais, a sensação das fotos é justamente mostrar eu estou explorando, eu não estou posando para uma foto, né? Então, eu estou vivendo, estou desfrutando aqui esse momento de exploração do mundo. Então, isso é interessante. Coloquei o Carlos Magno também, porque ele usava muito a questão das viagens dele na comunicação de vendas, 13º voo do ano, 20º voo do ano, né? O que caracterizava muito essa questão do que ele vende, que é a liberdade financeira, com o lifestyle que ele tinha, que era de muitas viagens todos os anos. O cara comum, como o próprio nome diz, ele quer ser comum, ele não quer ser destaque, ele não quer ser um governante, ele não quer ser, ele não quer ser um herói, ele quer pertencer. Ele quer ser visto como agradável, como de confiança, como do bem. Ele quer ser visto como uma pessoa good vibes também, agradável, que ganha a confiança das pessoas.
O bobo da corte não, o cara comum, às vezes ele é negligenciado. As pessoas às vezes não querem ser o cara comum, porque é muito comum, acho que ia ser chato. Só que o cara comum é igualmente incrível a todos os outros, porque ele é aquela marca, aquela pessoa que consegue entrar em qualquer ambiente e se dar bem com todo mundo, sabe? Então, eu tive um mentorado, uma época que ele era super cara comum e ele não queria ser o cara comum. Ele tentou posicionar alguma coisa que ele não era, que era o herói durante vários meses, só que não sustentava, não parecia, era forçado, sabe? E o interessante é que ele ia nos meus eventos presenciais que eu fazia na turma e todo mundo gostava dele por causa do jeito dele, da personalidade dele agradável. Então a gente tem que entender que o estudo dos arquétipos, ele é sobre quem você é no momento ou alguma característica que você tenha meio fixada sua. Mas não é sobre o que é melhor quando o sentido é marca pessoal, tá? O que é melhor? Então eu vou ser rebelde, porque o rebelde ele move pessoas mais. Não, você não vai conseguir ser rebelde se você não tem essa essência, sabe? Se você não está vivendo alguma coisa ali para demonstrar isso, tá? Então, o cara comum, ele quer pertencer, ele quer se adequar, então ele busca fazer as coisas para gerar isso, tá? Então, ele quer se conectar com os outros. Que algumas imagens, né, tons claros, simples, minimalistas, sempre com pessoas. A Ering é um exemplo que eu gosto muito de citar do cara comum, porque a Ering ela tem todo o universo de marca construído para mostrar aquela cara comum. Os funcionários que trabalham na Ering são de beleza comum. Os modelos também não são aqueles modelos extremamente exóticos, são mais belezas, entre aspas, comuns. Os produtos são básicos, né? Inclusive, no perfil da Ering está escrito mais básico do Brasil ou o melhor básico do Brasil. Então, eles já pegam um atributo da marca, né, uma característica da marca, e colocam como um ponto principal para se olhar, o básico mais não sei o que do Brasil, tá lá na bio deles. Porque eles querem ser vistos como básicos, comuns, aquilo que serve para todo mundo, enfim. E quem compra, né, da Ering também é uma pessoa que não quer roupas extremamente extravagantes, tipo do criador, que vem um estilo diferente e tal, né? Enfim. Aqui eu coloquei a Vias Pink, que é uma vertente da Victoria's Secret fora do Brasil, aonde eles pararam de usar modelos extremamente secas e perfeitas e naquele padrão Angels, assim, né? Que era uma campanha que está voltando, inclusive, muito forte da Victoria's Secret. E eles começaram a criar essa Vias Pink para abraçar essa pluralidade, né? Cultural que a gente vive. Que existem outras etnias tão lindas quanto, né, que existem outras mulheres que às vezes não estavam se sentindo abraçadas por não serem daquela imagem das angels da época, né? Inclusive, a Victoria's Secret correu o grande risco de falir real, ela chegou, acho que até abrir falência, mas conseguiu reverter a situação abrindo essa pluralidade, um dos pontos, né? E coloquei o Carlinhos Maia também, por ele ter uma comunicação nos stories muito cara comum, de mostrar a vila, de mostrar os personagens, de mostrar o dia a dia, de gerar essa aproximação. O bobo da corte. O bobo da corte, ele é a pessoa que quer fazer todo mundo dar risada. Aquela pessoa naturalmente engraçada, aquela pessoa que quer viver o momento, o agora, o aqui e tudo mais. Então, ele é visto pelas pessoas como muito divertido, animado, que envolve, que puxa as pessoas para brincadeira. Então, a estratégia dele sempre vai ser piada, sempre vai ser brincar, para trazer as pessoas para perto, tá? Então, ele quer se divertir e alegrar a vida das pessoas. Um perigo do bobo da corte é passar da bola, né? Que às vezes você tem um amigo ou amiga super engraçado, só que ele passa da bola muitas vezes, né? Passa do limite da piada. Aqui um mood board, tá? Sobre esse arquétipo. Muita risada, muita coisa engraçada, muito esse sentimento. Cada foto que eu passei aqui para vocês, ela passa uma sensação e um sentimento. Então, nesse mood board aqui a gente consegue perceber algumas sensações de felicidade, de divertimento, de companhia, de risada, né? Aqui alguns exemplos. Então, esse aqui a gente tem o exemplo de uma marca
de acessórios humanos e para humanos, só que feito por um cachorro, que é essa aqui, eu gosto muito, porque torna a comunicação muito engraçada, né? Tem muito criador aqui também, mas tem o Bobo da Corte. Netflix, que faz uma comunicação e um marketing com maestria, de fato, relacionado ao como que eles lançam, né? Como que eles divulgam, eles pegam comentários do próprio público para criar posts e deixam um perfil divertido. Ali a última é um exemplo de uma hamburgueria de São Paulo, a Patias Burger, que também tem um trabalho muito engraçado. Eles fazem muitos vídeos cômicos, brincadeiras cômicas, tudo na comunicação deles tem muita diversão sempre. O Rebelde ele quer revolução. O Rebelde ele quer revolucionar o mundo, ele quer quebrar as regras, né? Então ele quer desconstruir o que ele acredita que não funciona mais e construir a partir das suas próprias regras. Um ponto perigoso do rebelde é que ele pode passar da bola da sua rebeldia, fazer alguma coisa até ilegal em prol da sua rebeldia, né? Então ele é visto pelos clientes como único, porque ele está posicionando e quebrando uma regra que normalmente as pessoas não quebrariam, tá? Então ele quer destruir o que não funciona para trazer algo novo e do qual ele acredita à tona. Aí algumas imagens, né? E símbolos, né? Tanto das mãos, esse símbolo aqui, esse aqui, enfim, eles demonstram um pouco, né, desse espírito do rebelde ativado. Chili Beans é uma marca exemplo que ativa o arquétipo do rebelde, muito forte, tanto que as pessoas que eles contratam, né, como colaboradores nas lojas físicas são pessoas com belezas muito radicais, né? Então é aquela pessoa com tatuagem, piercing, um cabelo bem diferente, então é bem interessante, né? Você não veria, por exemplo, um vendedor no estilo Chili Beans dentro de uma Hering. Quebraria um pouco da experiência da marca Hering, que a marca Hering é cara comum. Então, o consumidor, ele espera, né, não ter... não é que, né, isso seja errado ou certo, ter pessoas com tatuagem, cabelo diferente ou não. Estou dizendo que, quando a gente tem um manual de marca e é definida a personalidade, se define, inclusive, o tipo de funcionários que vai trazer. Então, dentro da Chili Beans, eles contratam essas pessoas que pintam os cabelos de uma maneira, fazem moicano, fazem um monte de tatuagem, tem um monte de piercing, um monte de brinco, porque é a pegada da marca Chili Beans, tá? A Vanessa de Oliveira e o Biz Revolution, que é o Jordão, então eles também têm a pegada relacionada à rebeldia, porque eles quebram as regras, eles falam que eles têm vontade. O Jordão, ele tem uns quadros de metálica atrás do cenário dele. A Vanessa posta o que quiser, choca a sociedade através do que ela faz, que ela trabalha com um relacionamento feminino e tudo mais. Então, são exemplos interessantes também. Vocês vejam, né? Tipo, a Chili Beans usa vermelho, a Vanessa também usa vermelho e preto, o Jordão também. E, por fim, chegamos no prestativo. O prestativo, ou cuidador, ele é aquela pessoa que veio para proteger as pessoas, para trazer um zelo, para trazer um cuidado. Então, ele quer ser visto como aquela pessoa que cuida, que protege. Então, a meta dele é sempre ajudar os outros. Tenho certeza que tem muita gente aqui que é prestativo, principalmente pessoas que não aprenderam a dizer não ainda nesta vida, que quem é ativo no prestativo, no cuidador, é aquela pessoa que tem muita dificuldade de dizer não para as pessoas, porque ele tem como algo natural esse altruísmo, esse querer fazer pelo outro sempre, tá? Então, ele sempre quer estar ajudando, ele sempre quer estar fazendo. Então, ele tem que ter um pouco de cuidado com esses excetos de sim que ele diz, porque tem muita gente folgada nesse mundo, né? Então, você tem que ter esse cuidado. Mas é um arquétipo muito bom, porque as pessoas sempre vão se sentir protegidas e seguras com você. Aqui eu trouxe alguns exemplos de mood board, né? Sempre no ato de servir, de cuidar, de zelar pelo outro. E aqui alguns outros exemplos, né? Para mudar um pouco essa questão do mood board. Então, aqui nesses exemplos eu trouxe a Volvo. A Volvo é cuidador. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas quem descobriu a tecnologia, né, do cinto de segurança foi a Volvo.
E ao invés dela patentear, vender, cobrar, né, ela resolveu entregar, né, essa descoberta para todas as marcas de carro de maneira gratuita, porque ela tem essa essência altruísta. E um dos posicionamentos da Volvo no mercado, uma das coisas que ela mais repete é a questão de ser uma marca segura, né? Então, eles reforçam muito esse atributo na comunicação deles. Thiago Brunet e Tadashi também coloquei como altruístas, prestativos, que são pessoas que têm um tom de cuidado, de zelo, né? Que fazem práticas e vendem produtos nesse sentido também, para servir, para ajudar, para mostrar mais proteção, para mostrar como que você se protege de alguma forma, como que você protege os seus, né? Baseado em religião, baseado em espiritualidade, enfim. Ok, passamos pelos 12 arquétipos, pessoal. É uma avalanche de coisa, né? Fez sentido para vocês? Muito É legal bom. esse assunto, né? Falei que era legal esse assunto. Legal. Galera, antes da gente abrir, você tem mais algum outro assunto ou finaliza? Eu queria saber se eles se identificaram, vocês conseguiram se identificar aí em alguns? Quem se Quais? identificou aí? Leander, quer falar? Pode abrir aí o microfone. Eli também. Cuidador rebelde, cuidador de cara comum, legal. A Eliane. Identifiquei com alguns. Mas algum, Nós, galera, quem quiser, fala aí. Abre o mic, fala aí. O porquê que vocês se acham, né? O porquê que você se identificou com o arquétipo X, né? Quer falar aí, Leandro? Eu, Gustavo? Cara comum acho que é de se posicionar bem com as pessoas ao redor, né? E de parte de prestativo e cuidador também, tanto da parte de veterinária. E rebelde de ir contra algumas terapias que não são tão olhadas assim, procurar coisas novas, né? Sair meio legal, do básico, sei lá. legal. Legal. E quem Eli, é fala aí. rebelde normalmente é aquela pessoa do contra, assim. Então, isso é característica mesmo. Eu sou do contra, é o que todo mundo está dizendo. É bem eu mesmo. E o interessante, pessoal, é que quando a gente escolhe o arquétipo, a nossa tríade, daí a gente constrói a nossa imagem para trabalhar o inconsciente coletivo das pessoas, né? Então, por exemplo, né? Eu estou ativa, por exemplo, no herói, eu sou ativa no sábio, eu sou ativa no criador. Então, eu sempre vou estar com roupas extremamente criativas. A minha estante, que eu estou aqui gravando atrás para vocês a aula hoje, é uma estante de livro. Então, eu estou comunicando de alguma forma já o sábio, que é um dos meus ativos. Eu leio muito, eu estudo muito. Então, isso é da minha essência. E todos os dias eu apareço com roupa de treino, eu vou treinar. Inclusive, depois que eu acabar a aula, que eu tô indo para academia, porque não deu tempo de eu ir hoje. Então, é natural meu isso, né? Essa disciplina, cumprir o compromisso, independente do que seja. Então, quando você escolhe os seus arquétipos, você começa a agir com mais intencionalidade para mostrar para as pessoas aquilo que talvez você faz, mas você não demonstra, para que elas percebam outras características. Porque marca pessoal não é você posicionar apenas o que você faz bem tecnicamente, é você posicionar a tua personalidade. Então, hoje eu vejo, né? Hoje, eu, como marca pessoal, tem um termo dentro do universo de marca pessoal que a gente fala corporativo pessoal, que é a extensão da marca, que é a extensão da monetização. Por exemplo, eu, Gabi Arquette, hoje, eu tenho muitas formas que eu consegui monetizar a minha imagem. Então, hoje eu vendo publi, hoje eu vendo palestra, hoje eu vendo treinamento, hoje eu vendo workshop. Eu tenho 4 livros publicados, e todos eles em monetização. Eu regravei 4 cursos meus que a gente vai começar a lançar de volta mês que vem. Então, 4 cursos de perpétuo. Eu tenho eventos grandes também. Que mais? Eu dou mentoria, consultoria, enfim. Quando você trabalha bem a sua imagem, é como se você abrisse um leque de possibilidades
do que as pessoas podem comprar com você. Então, o nosso nome, ele é algo muito poderoso se você trabalhar muito bem. E eu consegui todo esse crescimento e essa esteira de produtos grande com consistência e intencionalidade, reforçando sempre a mesma mensagem e melhorando essa mensagem, esse impacto e tudo mais. Porque nós, pessoas, a gente tem uma capacidade muito grande de influenciar pessoas. E eu influencio pessoas não somente com branding. Lógico, eu falo sobre isso, mas eu falo sobre outras coisas também, que geram o interesse das pessoas em me acompanhar, em me seguir e tudo mais. Então, vocês também têm um leque de coisas sobre a vida que vocês têm para ensinar, que vai gerar essa atração, porque às vezes o profissional, ele acha que ele tem que ir falar de procedimento, né? Tem que ir falar de técnica, só que o leigo não quer saber isso, o leigo ele quer conhecer você. Pessoas se conectam com pessoas se aproximam de pessoas querem conhecer a sua personalidade. Então, dentro de um posicionamento, a gente tem que trazer lifestyle, a gente tem que trazer detalhes nossos, a gente tem que trazer os bastidores da nossa vida pessoal, profissional. O Gustavo, ele mostra bastidores da vida dele, ele mostra bastidores da vida pessoal. Então, tudo isso vai aproximando. As pessoas não, elas tendem a não confiar tanto assim, ou se aproximar, se identificar tanto com uma marca pessoal ou corporativa, se ela é muito fechada, se ela só vai lá e posta aqueles posts meio chatos assim no Instagram, que parece um monte de panfletagem. Então, a gente quer mais esse contato humano. Então, tem que trazer mais a nossa verdade ali para dentro, né, gente? O Gustavo mesmo, né, ele comentou no início que a gente se conhece, se conectou já há alguns anos. Então, quantas possibilidades, né, ele já abriu, né, com o nome dele. E a cada ano, gente, a gente vai crescendo, porque lembra o prédio que eu falei que é tijolinho, tijolinho, tijolinho. O que é isso? É um gato ou um macaco? Do Leander. É um gato? Ele deu um pulo, ele pensei, é um cachorro, nada a ver. Cega, louca. Deu É um um pulinho, eu falei, vira-lata. gente. Desce lá, tá Ai, atrapalhando. ai. O Gustavo, né? Então, ele tem aí algumas possibilidades, né? Então, ele tem o estabelecimento dele, né? Ele tem as mentorias que ele já dá há alguns anos, já mentorou vários veterinários, né? Para expandir justamente essa questão de não ser só veterinário, né? Porque eu sei que o Brain Vet ele vem muito com esse movimento do não ser só veterinário. Porque o mercado ele é assim, gente, por isso que ele me trouxe aqui para falar com vocês. Não basta ser só um bom veterinário. Infelizmente, hoje as pessoas elas estão olhando para outras coisas além disso. É lógico que a gente tem que buscar ser excelente no que a gente faz. Ser assim, o melhor. A gente sempre tem que escolher uma coisa para ser bom na vida. Mas só isso, hoje, nesse mercado hiper competitivo que a gente vive, não adianta. Você tem que saber de gestão, você tem que saber de vendas, você tem que saber de posicionamento, você tem que saber de marketing, você tem que saber de um monte de coisa. Senão você acaba ficando para trás. Eu atendo muita gente de diversas áreas. E uma das coisas que eu mais escuto, eu acredito que o Gustavo também deve escutar, né, com os alunos, mentorados dele, essa questão de ai, tem uma pessoa que é recém-formada que já está se destacando bastante. Eu escuto demais isso, sabe? Por quê? A pessoa às vezes, ai, não gosta. Ontem eu fui no dentista, tive que ir no dentista aqui, e o cara perguntou para mim, o que você faz? Eu falei, expliquei minha profissão e tudo mais. Ele falou, ai, eu não gosto de Instagram. Meu Deus do céu, não me dou bem com isso, mas eu sei que eu tenho que estar lá, né? Vem esse papo, e daí eu vejo que a pessoa não tem a crescente que ela poderia ter porque ela não está sendo vista. Então, quando a gente traz o posicionamento é também na sua clínica, no seu consultório, no seu atendimento, no off, você está fazendo um trabalho de posicionamento ali, mas é também no ambiente digital. Isso aqui é como se fosse uma extensão do nosso corpo, gente. O celular ele é como se fosse um membro nosso. As pessoas andam com isso aqui. Se você esquece, você volta para casa a buscar. Porque se não tiver com isso aqui, você está desmembrado. Então, o teu cliente tá com o celular na mão o dia inteiro. Ele tá aqui olhando. A gente entra no Instagram para procrastinar várias vezes no dia. Então, você tem que estar aparecendo aqui para ele. Porque quem não é visto não é lembrado. E para a gente se manter relevante no nosso mercado profissional, a gente tem que aparecer e saber de vários conteúdos. Não é fácil empreender. Empreender é uma grande, maravilhosa aventura. Você tem a possibilidade de crescer demais, só que tem muito desafio de aprendizado. E é interessante que a gente encontre ambientes como esse
vários conteúdos corretos para que a gente saiba, sabe, acelerar e não ficar rodando em círculo. Porque o meu crescimento, ele também veio, gente, por me dedicar, por estudar, por estar em grupo, por estar com pessoas certas, por investir o meu tempo e os meus estudos nos locais certos. Ok? Boa. Acho que do que você falou no final agora, aí tem uma frase que sempre fica falando na minha cabeça, que não basta ser, tem que parecer ser. Então, acho que para a gente, profissional, médico veterinário, às vezes é bem comum eu ver muitos colegas muito bons, com títulos e tal, que infelizmente não estão tendo o mesmo reconhecimento, a mesma valorização, que não estão tendo o mesmo posicionamento no mercado, às vezes que até um outro profissional muito menor, né, diria assim, do que ele, simplesmente pelo fato de não conseguir utilizar bem a marca pessoal. Então, de tudo até hoje, na minha vida, de muitas coisas que aconteceram de lá para cá, com certeza saber me posicionar, trabalhar a minha marca pessoal, e esse foi as principais viradas de chave que eu tive lá em 2017, até lendo o livro do Arthur Bender lá, foi justamente começar a trabalhar de maneira, e aí depois você falando, tudo intencional, então sempre de maneira intencional para posicionar aquilo, para criar aquela imagem das pessoas, né, da minha na cabeça das pessoas. Então, isso daí, sem sombra de dúvidas, independente do que você faz hoje, se você é um gestor, um líder, você criar essa imagem diante, né, à frente dos seus liderados ali, se você é um veterinário que trabalha no atendimento ainda, se você, independente da função do local onde você está hoje, saber trabalhar bem a marca pessoal, ela vai te abrir portas, ela vai ajudar você a alcançar muitas coisas. E às vezes é uma situação que eu falo, muitas pessoas falam assim, a gente confunde, acha que o marketing pessoal é a roupa que você está vestindo. E vai muito além disso, né? A roupa ou o cabelo que você tá, ou sei lá, independente do que for. Vai muito além disso, como a Gabi falou aqui. Saber trabalhar o arquétipo é uma coisa muito bacana, porque você trabalha o inconsciente das pessoas. E isso é muito legal. E se a gente pensar um tempo atrás, a gente não tinha a opção que nós temos. Antes, como que a gente conseguia fazer nossa marketing pessoal, trabalhar nossa marca? Era indo nos eventos, era se conectando com as pessoas, né? Era no boca a boca ali. E agora, olha só como a gente tem de graça o digital, as redes sociais, onde todas as pessoas estão. Acho que você falou, fechou muito bem aí, Gabi, falando sobre isso. Aproveitar e estar e usar as redes sociais a seu favor. Ela está aí de graça, quem está usando está surfando, já surfou a outra onda, a onda que veio, a que vai, e continua aí, né? Mas quer falar mais alguma coisa, Gabi? Não, acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser me perguntar alguma coisa, também estou super aí. E entender também que muitas pessoas, gente, desistem, sabe, de se posicionar no digital por acharem que é do dia para a noite. Não é, né? Então, tem que ter persistência, tem que ir entendendo como é que o teu público reage para conseguir se posicionar. Bom, então, vou aproveitar o finalzinho aqui para falar rapidinho da mentoria. Várias pessoas que estão aqui são alunos da mentoria, alguns não. Essa aula, ela faz parte do programa da mentoria Certivet, que a gente vem trabalhando e moldando ele já desde a primeira turma, foi acho que 2019, se eu não me engano. E aí até chegar nesse modelo que a gente desenhou hoje, essa última turma, né? E por que eu criei e por que eu pensei nisso? Porque essa frase aqui, ela mudou muito a minha maneira de enxergar a profissão. 85% do sucesso financeiro se origina da habilidade de se comunicar, negociar e liderar. E apenas 15% se origina do desempenho técnico. É justamente isso aqui que a gente está falando hoje. Falando sobre branding, falando sobre arquétipos, falando sobre marca pessoal, como você comunica, como você negocia, como você lidera. São outros assuntos que vão somar a sua habilidade técnica, a sua capacidade de ser veterinário, e tudo isso agregando para fazer você ser reconhecido, você ser valorizado, você ter um destaque na profissão.
Então, isso daqui mudou muito a minha visão da profissão e acredito que é isso que vai ajudar também vocês a mudarem a visão de vocês, das pessoas que trabalham com vocês, porque às vezes é bem comum, por exemplo, tá o Otávio aqui, tá o Daniel, tem acho que o Aurélio aqui também, que são gestores de hospitais. E a conversa e a demanda que sempre chega para mim é, poxa, meu veterinário tem dificuldade de vender um procedimento, meu veterinário tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, meu veterinário tem dificuldade, às vezes, de liderar a equipe e tal. E então, assim, proporcionar esse tipo de conhecimento, fazer as pessoas da nossa equipe saírem da nossa bolha, dessa bolha, também é uma função do líder, né? Então, a mentoria ela vem justamente nesse sentido aí. E, para isso, nós temos 5 encontros ao vivo e online. Só para vocês entenderem, essa mentoria eu fui refinando ela era um pouco mais longa, e eu percebi que as pessoas, elas iam meio que se perdendo ao longo do tempo, quando era uma coisa muito extensa, sabe? Eu queria entregar muito conteúdo, eu queria fazer muita coisa, e eu comecei a perceber que coisas mais pontuais, mais diretas, direto ao ponto, no foco na solução, elas começaram a trazer mais resultados. E aí a gente mudou totalmente o formato. Nas últimas 3 turmas agora já estamos nesse formato, que são o quê? 5 aulas ao vivo, com 2 horas de duração, ao vivo online ali, rapidinho, 1 aula por semana. 1 mês e 1 semana a gente finaliza a nossa live, a nossa mentoria. E a primeira aula aí é como desenvolver uma mentalidade voltada para resultado, onde a gente vai entender como que a gente funciona, por que que nós temos os resultados que a gente tem hoje, por que que você funciona da maneira como você funciona, por que que você tem certos comportamentos, por que que o seu colega de trabalho, por que que o seu liderado, o seu funcionário, ele funciona dessa maneira, né? Como que é o padrão mental dele, o que que significa mentalidade, tudo que nós somos hoje na nossa vida é resultado do padrão mental, da maneira como a gente enxerga o mundo. Então, essa primeira aula é como se fosse uma base para você entender as demais coisas. Não adianta eu querer falar para um veterinário ou para alguém que não tenha consciência ainda que ele tem que vender, que ele tem que se comunicar bem, que ele tem que cuidar da imagem, da marca pessoal dele, sendo que ele não tem a consciência para isso. Então, a gente trabalha primeiro esse nível de consciência. E essa frase do Henry Ford, ela fala muito para mim sobre isso de mentalidade. Se você pensa que pode ou que não pode, você está certo do mesmo jeito. Por quê? Porque tudo é uma questão de mudança de mentalidade. Trabalhar como nós funcionamos, como nós pensamos, como funcionam as nossas crenças e como que elas impactam na nossa vida. E aí a gente vai para a segunda aula, que é uma segunda aula já falando sobre autoliderança e propósito. Autoliderança por quê? Porque não adianta eu querer liderar outras pessoas, eu querer influenciar outras pessoas, se eu não tenho a disciplina para me autoliderar, né? Se eu não sei qual é o meu propósito de vida. E aqui, a pegada aqui não é o propósito, gente, aquele propósito filosofal que as pessoas falam agora, que virou papo de coaching e tudo mais, né? Descubra seu propósito de vida e tal. A gente vai entender na raiz ali a parte teórica, né? O que a literatura traz sobre essa questão de propósito, que não é... A gente pensa em propósito, às vezes pensa em Madre Teresa de Calcutá, essas coisas mais, né, filosóficas e tal, sendo que não é bem espirituais e tudo mais, sendo que não é bem isso, né? O propósito, ele é uma coisa muito mais clara, muito mais real, e quando a gente entende isso e define isso, né, na nossa vida, fica muito mais fácil a gente criar a nossa jornada, a nossa carreira profissional. E eu falo muito isso, acho que é muito bacana isso daqui. Quando falo de liderança, a gente fala de iniciativa. E o mundo, ele sempre dá os maiores prêmios em troca de uma única coisa, que é a iniciativa. E se a gente pensar aqui nas pessoas que convivem com a gente, ou até na gente, nós temos 4 grupos de pessoas, né? Nós temos o primeiro grupo, que são aquelas pessoas que têm iniciativa independente da situação. Ele vai lá, ele faz, ele busca uma mentoria, ele busca um curso, ele busca ler um livro, ele busca ajuda, ele faz, às vezes, uma tarefa, ele faz ali, às vezes, alguma coisa dentro do trabalho que não é da competência, da responsabilidade dele, mas ele vê a necessidade, ele vai lá e faz. É aquela pessoa engajada, é aquela pessoa ali, né, motivada. Existe um segundo grupo de pessoas, que são as pessoas que elas precisam de um feedback.
Então, talvez alguns estão aqui porque, ô fulano, cara, você já pensou de ir lá fazer a mentoria com o Gustavo? Você já pensou de ler esse livro? Você já pensou de, talvez, quando você chegar aqui, você percebeu que a recepção, às vezes, está meio suja, né? Se você consegue organizar para a gente, a pessoa, ela pega, ela parece que ela não estava enxergando aquilo, e ela dá um start, ela olha e fala, não é que é verdade? Ela vai lá e faz. O terceiro grupo são aquelas pessoas que elas só vão ter iniciativa a hora que a corda está no pescoço, a hora que a conta está no vermelho, a hora que aí ela resolve economizar, buscar uma ajuda financeira, a hora que ela é mandada embora do emprego, ela é ameaçada de ser mandada embora do emprego. Ele vai tentar mudar, ele vai tentar fazer alguma coisa de diferente, sabe? Ele vai buscar uma formação, ele vai buscar uma ajuda. Aquela pessoa que às vezes perde o relacionamento, né? Se separa, como a Gabi falou, e aí assume o arquétipo do amante, né? Ele teve, poxa, tanto tempo durante a relação ali para ser uma pessoa melhor, para cuidar do corpo, da aparência, mas quando separa, tá todo bonitão, todo bonitona, tal. Por quê? São aquelas pessoas que elas vão ter iniciativa, eles vão ter uma mudança quando a corda está no pescoço ou quando eles perderam alguma coisa. E nós temos também o quarto grupo, que são aquelas pessoas que nunca vão ter iniciativa. Você pode oferecer toda a ajuda do mundo, você pode oferecer, eu vou te ajudar, eu vou pagar para você, eu vou te levar, tal. Essa pessoa, ela não vai ter iniciativa. Ela nunca vai dar um primeiro passo. Ela sempre vai estar na zona de conforto. E o grande segredo aqui, quando eu falo sobre isso, não é você fazer um julgamento sobre as pessoas que você pensou agora. É sobre você. Em qual desses 4 grupos você está hoje? Você está no grupo da iniciativa, o número 1, que vai e faz, independente da situação, olha a necessidade, reconhece a necessidade, tem consciência dos problemas que você tem hoje, busca mudar. Você está no grupo 2, que precisa de um feedback, ou você está no 3 e no 4, que tipo assim... Sabe, eu acho que essa reflexão é muito boa. E quando eu falo de autoliderança e liderança, é justamente isso. O líder, ele tem iniciativa e a gente precisa buscar essa iniciativa. Como? Estando em grupos, sendo influenciado por pessoas, vendo exemplos, e isso vai acrescentando na nossa vida. E aí, nosso terceiro encontro já é sobre liderança mesmo. Princípios universais que todo líder precisa saber. Quais são os tipos de liderança? Como trabalhar a minha liderança? Qual é o meu perfil de líder? A gente vai trabalhar bem essa questão também, como ser um líder na prática, né? Porque uma coisa, gente, é você ler um livro de liderança, uma coisa é você fazer um workshop de liderança, uma coisa somos nós. Eu vi que tem vários gestores, donos de hospital aqui, donos de empresa. Uma coisa é a gente no dia a dia aqui. Uma coisa é você aqui com a tua equipe tendo que liderar, tendo que resolver problema, tendo que resolver conflito, tendo que resolver, às vezes, gestão de ego das pessoas e tal, e você precisa se posicionar como líder. E aí você olha e fala assim, puxa, na teoria é tão bonito, né? No livro é tão bonito e aqui no meu dia a dia. Então, para a gente que está liderando, eu sempre brinco, né? É aquela questão de não ser empreendedor de palco. E eu sei, eu estou liderando na prática, que eu já fiz besteira, já cometi besteira, tem pessoas da mentoria que já tem anos, 20, 30 anos de empresa, e o legal da mentoria em grupo é justamente isso. Eu já tive mentorados com 45 anos de empresa, lá de São José do Rio Preto, Mussi. E aí, pensa só, poxa, quanta bagagem que essa pessoa tem para compartilhar. E a mentoria em grupo é justamente isso. São pessoas compartilhando situações, pessoas compartilhando experiências, e a gente tem muito a compartilhar na questão de liderança. Eu gosto muito dessa frase aqui quando fala de liderança. Se você quiser construir um navio, não junte as pessoas para coletar madeira. Não dê a elas tarefas de trabalho. Em vez disso, ensine-as a desejar a imensidão do mar. Eu acho que nós, como líderes aqui, eu vejo muito aí algumas pessoas que estão nessa busca de conhecimento, que estão, poxa, hoje, quinta-feira, já são 9h44, e tem algumas pessoas aqui que não precisavam estar aqui, talvez, porque já tem uma carreira consolidada, já estão aí trabalhando muito tempo, estão aqui até agora, nesse momento, e são essas pessoas que têm esse desejo da imensidão do mar, do conhecimento, de estarem sempre à frente e tal. E o nosso papel como líder justamente é fazer isso junto com a nossa equipe, sabe? É fazer as pessoas desejarem o crescimento, desejarem se desenvolver, desejarem ser talvez como nós somos. E o Paulo, um amigo nosso lá da Dom Cabral, ele fala, né, sobre o lifelong learning, né? As pessoas que estão sempre querendo aprender, o aprendizado contínuo na vida toda.
E eu hoje tenho amigos, tenho pessoas que são assim. E a gente tem que fazer isso e demonstrar isso como líderes para as nossas equipes, né? O nosso quinto e quarto encontro aqui, na verdade, quarto encontro, perdão, é sobre comunicação. Então, por que é importante para o veterinário, para o líder, falar sobre comunicação, entender sobre o assunto comunicação? Acho que de nós, seres humanos, como somos, nós vivemos em sociedade, né? Nós somos seres sociais e o que liga as pessoas é a comunicação. Imagina se a gente não conseguisse se comunicar, não iria existir esse elo. E grande parte dos problemas também são por falhas na comunicação. É bem nítido, às vezes você vê aquele colega que ele é muito inteligente, mas talvez ele não consegue transmitir isso nem para a equipe dele, nem para o cliente que está na frente dele. Ele faz o diagnóstico, ele faz um plano de tratamento, só que ele não consegue fazer com que as pessoas entendam o que ele está raciocinando na cabeça dele. Então, saber se comunicar de maneira assertiva é uma ferramenta e é uma habilidade essencial para o profissional hoje, para o líder, para o mentor, para o veterinário no dia de hoje. E a nossa quinta e última aula é sobre produtividade, como organizar seu tempo. Isso é essencial para o líder, porque o líder tem muita função, nós temos muitas funções no dia a dia. Às vezes tem pessoas que chegam para mim que estão 100% no operacional, apagando fogo, né? E como mudar essa realidade? Como ser mais produtivo trabalhando menos? Não estou fazendo aqui para vocês propaganda e nem vendendo a ideia de que vocês vão trabalhar 4 horas por dia e vão ficar milionários. Não é isso. Mas é trabalhar de maneira inteligente, com esforço inteligente, sendo produtivo naquele momento que eu estou trabalhando ali. Então, esses são os 5 encontros da nossa mentoria, os 5 temas que a gente vai falar. Fora isso, nós vamos ter uma palestra ao vivo, como encantar e fidelizar seus clientes, os 3 pilares para isso. Finanças comportamentais, como ter uma vida próspera com o Ronaldo, né? Acredito que a gente vai ter mais uma aula com a Gabi, se ela topar, estou fazendo um convite ao vivo aqui para ela. A gente também tem aula com o Jurídico Pet, com a Vanessa e com a Aline, não está aqui, mas já confirmei com elas, tá joia? Tem uma plataforma com mais de 40 horas de aulas gravadas, tudo que eu fiz durante a pandemia, eventos online, um monte de coisa, está tudo gravado lá. Sua equipe vai ter acesso, as pessoas vão ter acesso a essas aulas. As aulas da mentoria, elas ficam gravadas nesse portal, tá? Você vai ter acesso a gravações, tal. Essa aula, inclusive, ela vai para o portal lá, vou deixar lá disponível para os alunos assistirem. Temos o grupo VIP de WhatsApp para tirar fotos e temos um e-book, tá, com 5 habilidades lucrativas, que é um material também para vocês acompanharem aí durante a nossa jornada aí. Tudo isso daqui, gente, confesso para vocês que, olha, acho que valeria muito mais do que o que a gente está oferecendo hoje aqui. Eu já vendi essa mentoria, inclusive, e a Gabi já viu eu vendendo ela no evento por R$ 2.500, lá no nosso último evento e tal. E hoje está com um valor que a gente está trabalhando desde a do começo do ano com um valor super acessível aí. Para quem que é? Para médicos veterinários, qualquer área que você atuar. Para líderes, então, aqueles líderes dentro da sua empresa, que talvez você quer transmitir, quer passar alguma responsabilidade, você quer evoluir, você quer subir essa pessoa de cargo, essa pessoa tem uma habilidade natural para liderar, mas talvez nunca passou por um treinamento, por um curso. É uma pessoa que você sabe que talvez pode contar com ela, você quer investir nela, essa pessoa é uma pessoa que tem o perfil para estar dentro da nossa mentoria, tá? E para quem é empresário, para quem é dono de negócio, também gestor e tal, faz sentido participar da mentoria com a gente, tá joia? São as suas decisões e não as suas condições que determinam o seu destino. Então, muitas vezes, são decisões que a gente deixa passar, que a gente não aproveita no momento oportunidades, e aí a gente, né, perde algumas coisas. E os resultados de tudo aquilo que a gente está fazendo hoje, né, tudo que nós estamos fazendo hoje, vão ser os resultados que nós vamos ter daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos. Bom, qual é o preço, então, galera, da nossa mentoria? 12 vezes de R$ 89,70, tá? Praticamente uma pizza por mês aí, para quem quiser parcelar. Tem o link da Eduz, eu vou colocar aqui no chat para vocês, para quem quiser, direto, pode fazer o pagamento por lá. Quem não quiser, a
quem não quiser fazer online aqui, a Mari, que trabalha comigo, está aqui na aula com a gente. Acredito que ela já tenha entrado em contato com alguns de vocês, tá joia? Então, ela está aqui, ela pode tirar dúvidas, saber se é para você mesmo, se não é. Essa mentoria, ela surgiu de uma necessidade que alguns colegas vinham me pedindo de treinamento online. Então, nós temos também um pacote para pessoas da mesma empresa. Quero treinar minha equipe. A Andressa está aqui, por exemplo, está assistindo. Da equipe dela, na última mentoria, foram 5 pessoas participando com a gente só da empresa dela, né? Só da clínica e lá do pet dela. Então, se você quiser, quero colocar tantas pessoas, tem tantos líderes, tem tantas pessoas-chave dentro da minha equipe, acho que faz sentido para eles. Então, chama a gente aqui e sinaliza aqui, se você quiser, me manda um WhatsApp que eu passo o contato da Mari aí, ela vai dando continuidade com você. Galera, bom, é isso, viu? Espero aí que vocês possam participar com a gente da mentoria, os que ainda não são, vai ser muito bacana, é um projeto que eu gosto muito. E também, se tiverem alguma dúvida, tanto da mentoria quanto da aula da Gabi, estamos aqui para conversar, para bater um pouquinho de papo, para trocar ideia. Beleza, galera? Ok? Alguém quer tirar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa para a Gabi? Eu vou fazer uma pergunta, então, já que está todo mundo tímido aí para a Gabi. Gabi, seguinte, você falou aí dos 12 arquétipos, tal. Como que eu faço para identificar, por exemplo, e trabalhar isso assertivamente? Eu, Gustavo, sou um veterinário, tal, e quero trabalhar o meu arquétipo. Como que eu faço para identificar e começar a trabalhar isso de maneira mais assertiva? Para identificar, tem que entender dos arquétipos. Então, por isso que no começo eu falei, prestem atenção na explicação, para saber qual vocês se identificam mais. Porque não tem teste para isso, sabe? Até na internet, se vocês pesquisarem, vai ter uns testes que vai que trefe assim, mas ninguém pode dizer mais do que vocês, quem vocês são e aonde vocês estão nesse momento. Então, é muito um processo de se identificar e se reconhecer para saber como é que eu utilizo. Quando a gente vai falar sobre a ativação dos arquétipos na prática, a gente tem que entender que tudo precisa estar alinhado. Então, eu estou no arquétipo do governante, por exemplo, né? Então, a tua roupa tem que estar comunicando isso, o teu penteado tem que estar comunicando isso, a tua pasta tem que estar comunicando isso, a maneira onde você grava, onde você aparece tem que estar comunicando isso, os projetos que você faz, os locais que vocês frequentam tem que estar comunicando isso. Então, tudo está comunicando o tempo inteiro. Então, dentro dos arquétipos que você se identificar, você tem que trabalhar postura, comunicação, verbal, não verbal, atitudes, o conteúdo, a linguagem, ela muda, né? Então, nesses pontos. Legal, bacana. Boa, boa. Mais alguém tem alguma pergunta? Oi? Yes ou não? Érica, Leander, Andressa, Otávio, Jéssica, Daisy, as Jéssicas, Eulélio, Daniel, Eli, Franz, olha, nós temos grandes celebridades hoje aqui, ó. Otávio, viu? Satisfação, um grande Otávio, grande amigo, dono lá do Hospital Verlenge, região de Campinas, amigão e parceiro está aí assistindo, né? Uma referência na medicina veterinária. O Franz também aqui, ó, uma grande referência, Franz na endoscopia, um grande amigo também, sempre está me acompanhando aí, sempre está junto comigo. Tenho o prazer de poder caminhar com pessoas aí que eu admiro, né? O Joel fala, né, que o sucesso é ser amigos dos seus ídolos, né? Então, eu tenho a honra de falar que sou amigo de alguns e é muito, muito bom poder ter vocês aqui na aula e poder, né, a galera conhecer, se conectar, acho que é importante também. Bom, encerramos então, galera. Qualquer dúvida, me chamem. Qualquer dúvida, sigam a Gabi lá no Instagram, quem ainda não segue ela, tá joia? Recomendo muito que leiam um livro. Poxa, o livro está em casa, não está aqui no laboratório, senão eu ia mostrar para vocês. Tem algum livro aí para você mostrar para a galera? Alguns, né? Tem o último aí, mostra aí. Aqui, esse aqui. Boa.
Isso aí. Então, se quiserem, também manda um direct lá para ela manda um livro para vocês aí, tá bom? Galera, beijo no gente. coração de Boa vocês. noite. Semana que vem a gente começa a nossa primeira aula da próxima turma da mentoria, tá? Então, espero vocês aí, os que estão novos, espero vocês aí. Beijo no coração, fui!